Muitos cristãos hoje em dia, eles vão até lá na frente na igreja, fazem a confissão dizendo que aceitam Jesus, recebem o batismo nas águas, a igreja faz festa, mas pouco se ouve falar sobre o batismo no Espírito Santo, pelo menos pouco em relação a alguns anos atrás. E é muito mais comum conhecer muitos cristãos que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo do que os que já receberam. Isso é muito perigoso, porque Jesus disse em João, capítulo 3, no verso 5, ele disse: "Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito." E a gente vê na palavra que receber o batismo no Espírito Santo faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque é quando essa pessoa nasce de novo. E é quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. E que isso não seja tratado como só mais um assunto da Bíblia. Porque na verdade não é. É o que faz toda a diferença entre a salvação e a não salvação. E foi Jesus quem disse que quem não nascer do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A gente vê essa diferença, por exemplo, em Paulo. No capítulo 9 de Atos, a gente vê ali a conversão de Paulo. Ele era um homem que perseguia veementemente a igreja de Jesus Cristo, que ia de cidade em cidade e prendia os cristãos, e ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro pessoal que ele teve com Jesus mudou a vida dele. Outro exemplo, a gente vê os apóstolos. Eles conviveram por 3 anos com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, vendo os exemplos, mas muitas coisas eles não entendiam. Eles eram como meninos inseguros, que não sabiam muito bem o que fazer, não entendiam muito bem. Mas lá em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. E naquele momento eles passaram de meninos inseguros para homens cheios de autoridade, que sabiam exatamente o que tinham que fazer. Portanto, é necessário bater nessa tecla e buscar mais do que o alimento, o batismo no Espírito Santo. Jesus disse que aquele que bate a porta vos será aberta. Então nós temos que aprender a pedir. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, Jesus disse que só entra no céu quem nascer da água e do Espírito. O próprio Jesus disse, a palavra de Deus diz que o homem carnal discerne das coisas da carne, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. É o Espírito Santo quem vai nos revelar a sua palavra. Pois Jesus disse que ninguém conhece o Pai, somente o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar. A palavra de Deus é revelada e ela é viva. Nós sabemos que a palavra é viva. Jesus é a palavra e Ele está vivo. Então, quando nós lemos a palavra, nós estamos lendo o próprio Jesus. Nós estamos tendo comunhão com o próprio Jesus. E a palavra fala com a gente. E ela nos revela de acordo com a necessidade de cada um, porque ela fala individualmente com cada um, porque o Senhor tem um relacionamento único com cada um. Ele não trata com todos da mesma forma, porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma necessidade específica, cada um tem uma dificuldade específica. Quando o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós, que nós recebemos o conselho, a instrução, lembramos, recebemos a revelação, recebemos dons específicos. Então, é necessário nascer do Espírito para que nós nos tornemos espirituais, porque só assim entraremos no reino de Deus.